Pai, o senhor não entende. O sogro da gente é diferente. Ele construiu um império. Merece um reconhecimento à altura. O senhor, bem, o senhor já tem sua casinha. Já está aposentado. Não precisa de mais nada. Meu nome é Fernando Almeida. Tenho 62 anos. Nasci em Três Corações, interior de Minas Gerais, em 1961. Passei a vida inteira trabalhando com as mãos, construindo coisas, consertando o que estava quebrado. Fui eletricista industrial, montei minha própria empresa, ralei feito condenado para dar para o meu filho tudo que eu nunca tive. E no Natal de 2023 ele me deu um relógio falsificado de R$ 50 enquanto entregava uma casa de R$500 mil para o sogro. 15 dias depois, ele me ligou desesperado implorando para eu não fazer o que eu estava prestes a fazer. Mas quando ele descobriu, já era tarde demais. Antes de eu continuar essa história, quero agradecer ao canal Café com Vovô por me dar esse espaço para desabafar. E peço a você que está me ouvindo, se inscreve no canal, comenta aí de qual cidade você está nos assistindo, porque isso ajuda demais o trabalho dessa galera. E se essa história tocar seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Todos os dias tem uma história nova aqui. Agora me deixa te contar direito como isso tudo começou. Dezembro de 2023 estava sendo um mês difícil para mim. Não por causa de dinheiro, não. Eu me aposentei faz uns anos. Tenho minha casa quitada aqui em Belo Horizonte. Recebo uns bicos de consultoria na área elétrica de vez em quando. Dá para viver tranquilo. O problema não era grana, era solidão. Aquela solidão pesada que aperta o peito quando você acorda de manhã e não tem ninguém para tomar café junto. Não tem ninguém para perguntar como foi seu dia. Não tem ninguém que se importe de verdade se você está vivo ou morto. Minha esposa, a Célia, tinha morrido fazia 5 anos. Câncer. Levou ela em 3 anos de luta. Eu cuidei dela até o último suspiro. Larguei tudo, passei a empresa para o sócio tocar e fiquei ali do lado dela. Cada consulta, cada químio, cada noite de dor. Eu estava lá. E quando ela se foi, em 2018, levou junto metade de mim. A parte que sabia sorrir de verdade. A parte que ainda tinha esperança nas pessoas. Meu filho, o Rodrigo, apareceu no enterro. Claro que apareceu. Chorou, abraçou os parentes, fez todo aquele teatro. Mas depois ele voltou para a vida dele. Para o apartamento chique dele. Para o carro importado. Para a empresa do sogro onde ele trabalha ganhando não sei quantos mil por mês. E eu? Eu fiquei aqui, sozinho, conversando com as paredes. Naquele dezembro, eu já não via o Rodrigo fazia uns 4 meses. Ele tinha ligado em setembro, no meu aniversário. Ficou 5 minutos no telefone. Pai, desculpa, tô numa reunião importante. A gente se fala depois. Feliz aniversário. Te amo. Depois nunca chegou. Nunca chega. Eu tentava ligar de vez em quando, mas ele sempre estava ocupado. Sempre tinha alguma coisa mais importante que o pai dele. Aí no dia 22 de dezembro, ele me ligou. Fiquei até surpreso quando vi o nome dele na tela do celular. Atendi rápido, com aquela esperança boba que a gente tem quando ainda não aprendeu a lição. Alô, filho? Oi, pai, tudo bem? Olha, vim te convidar para passar o Natal aqui em casa dia 25. Vai ter a família da Marcela toda. Vai ser legal. Pode vir? Eu nem pensei 2 vezes. Claro, filho. Claro que eu vou. Que horas? Desliguei o telefone e fiquei olhando para o teto da sala. Senti uma coisa esquisita. Não era felicidade. Era mais tipo um alívio triste. Alívio de não passar o Natal sozinho, mas triste porque eu sabia, lá no fundo, que aquele convite não tinha vindo do coração. Tinha vindo da obrigação. Daquele peso que a gente carrega quando sabe que tem um pai velho em casa e que no Natal todo mundo vai perguntar: e seu pai, não vem não? Mas eu fui. No dia 25, acordei cedo, tomei banho, vesti a camisa social que eu uso quando preciso estar apresentável. Arrumei o cabelo, passei perfume. Peguei o presentinho que eu tinha comprado para o meu neto, o Pedrinho. Um carrinho de bombeiro que eu vi numa loja e achei bonito. Envolvi com papel de presente caprichado. Chamei um Uber e fui. A casa do Rodrigo fica num condomínio fechado desses chiques. Portaria com segurança, interfone, o escambau. Quando cheguei no portão, o segurança me olhou de cima a baixo antes de ligar para avisar, como se eu fosse algum suspeito. Eu engoli seco e esperei. Quando liberaram,
O motorista entrou e me deixou na frente da casa. Uma casa linda, grande, com jardim, garagem para 3 carros. O tipo de casa que eu sonhei um dia ter. Mas desisti de sonhar faz tempo. Toquei a campainha. A Marcela, minha nora, abriu. Oi, seu Fernando. Entre, entre. Ela é educada, sempre foi. Mas tem uma educação fria, sabe? Daquelas pessoas que fazem tudo certinho, mas você sente que não tem afeto de verdade ali. Entrei. A casa estava cheia. Cunhados, tios, a família toda da Marcela. Todo mundo bem vestido, bebendo vinho, rindo alto. Eu cumprimentei todo mundo, mas ninguém realmente parou para conversar comigo. Fui mais um na multidão. O Rodrigo apareceu na sala uns 10 minutos depois. Oi, pai, que bom que veio. Me deu um abraço rápido, daqueles abraços que não abraçam nada. Senta aí, fica à vontade. E saiu. Foi atender os outros convidados, os importantes. Eu sentei num canto do sofá, sozinho, segurando o presente do Pedrinho no colo, tentando parecer que estava tudo bem. Mas não estava. A ceia foi servida às 9 da noite. Uma mesa enorme, cheia de comida cara. Peru, tender, bacalhau, vinho importado, sobremesas que eu nem sabia o nome. Me sentaram numa ponta da mesa, longe do Rodrigo. Longe de todo mundo, na verdade. Comi em silêncio. A comida estava boa, mas descia pesada. Porque não importa o quanto a comida é boa quando você está comendo sozinho no meio de um monte de gente. Depois da ceia, começou a troca de presentes. Todo mundo animado, abrindo caixas, rindo, tirando foto. O Rodrigo foi buscar os presentes que ele tinha comprado. Entregou um para o cunhado, outro para Marcela. Mais um para o sogro dele, o seu Augusto, um homem de uns 70 anos, empresário, dono de não sei quantas lojas. O tipo de homem que usa terno até em casa e olha para os outros como se fosse dono do mundo. E foi aí que eu vi. O Rodrigo entregou uma caixa grande para o sogro. O velho abriu. Dentro tinha um álbum de fotos, documentos e, por cima, uma chave dourada. O Rodrigo anunciou orgulhoso. Sogro, comprei uma casa para o senhor se aposentar. Uma chácara em Itabirito. 500 mil reais. Escritura no nome do senhor. O senhor merece. O seu Augusto se levantou, abraçou o Rodrigo, chorou. Todo mundo aplaudiu. Foi aquela festa. Eu fiquei ali, sentado com um sorriso congelado na cara, sentindo alguma coisa se quebrar dentro de mim. Aí o Rodrigo olhou para mim. Pegou uma caixinha pequena, daquelas de lojinha de shopping barato, e veio na minha direção. Todo mundo ficou olhando. Ele me entregou com um sorriso. Feliz Natal, pai. Eu peguei a caixinha. Era leve, leve demais. Abri devagar. Dentro tinha um relógio de pulso, prateado, com uma pulseira de metal que já estava meio manchada. Eu tirei da caixa e coloquei no braço. Obrigado, filho. Tá bonito. Dei um abraço nele. Ele bateu nas minhas costas 2 vezes e se afastou rápido. Depois a gente conversa melhor, pai. Agora vou dar atenção para os outros. Fiquei ali sentado, olhando para o relógio no meu pulso, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. 500 mil para o sogro. Uma caixinha vagabunda para o pai. Eu respirei fundo. Não ia fazer escândalo. Não ia estragar o Natal dele. Não era meu estilo. Fiquei mais meia hora. Despedi de todo mundo educadamente. E fui embora. Ninguém perguntou se eu precisava de carona. Ninguém perguntou se eu ia ficar bem sozinho. Chamei outro Uber e voltei para casa. Quando entrei em casa, era quase meia-noite. A casa estava escura, silenciosa. Acendi a luz da sala e sentei no sofá. Tirei o relógio do pulso e fiquei olhando para ele. Foi aí que eu percebi. O ponteiro dos segundos estava travado. Girei a coroa para dar corda. O mecanismo rangeu. Era vagabundo, barato, falsificado. Virei o relógio e vi a marcação. Made in China. Nem a marca era de verdade. Era imitação. Aquilo não valia nem 50 reais. Eu não chorei. Não fiquei triste. Sabe o que eu senti? Raiva. Uma raiva fria, que sobe devagar e vai ocupando cada pedaço do corpo. Raiva de ter sido feito de trouxa a vida inteira. Porque não era só sobre o relógio. Era sobre tudo. Sobre todos os anos que eu passei quebrando o lombo enquanto meu filho crescia. Sobre todas as vezes que eu deixei de comprar alguma coisa para mim para poder comprar para ele. Sobre todas as promessas que eu fiz para mim mesmo de que um dia ele ia reconhecer o que eu fiz. Mas ele não reconheceu. Ele nunca ia reconhecer. Porque para ele eu era só o velho, o pai eletricista,
O cara que veio de Três Corações, do interior, sem estudo superior, sem sobrenome importante. Eu era útil quando ele precisava de dinheiro para a faculdade. Útil quando precisava de aval para comprar o primeiro carro. Mas agora ele tinha o sogro rico, tinha a família da Marcela, tinha o império do seu Augusto. E eu era só um peso, um incômodo, uma obrigação de Natal. Guardei o relógio na gaveta da cômoda do quarto. Não ia usar aquela porcaria. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo. Na Célia. Em como ela ficaria arrasada se visse o filho dela agindo assim. Pensando em mim, no homem que eu fui, no homem que eu ainda sou. E foi aí que eu comecei a tomar uma decisão. No dia seguinte acordei cedo. Tomei café, liguei o computador velho que eu tenho aqui em casa e comecei a pesquisar. Eu nunca fui de ficar parado quando alguma coisa me incomodava. Sempre fui de agir, e daquela vez não ia ser diferente. Eu tinha 62 anos, mas ainda tinha forças, ainda tinha dignidade. E principalmente, ainda tinha uma coisa que o Rodrigo não sabia que eu tinha. Passei o dia inteiro pesquisando, fazendo contas, ligando para algumas pessoas. No fim da tarde, eu já tinha um plano. Não era um plano de vingança barato, daqueles de fazer escândalo ou xingar. Era um plano de justiça, de mostrar para o meu filho que ele tinha cometido um erro grande, e que erro tem consequência. Nos dias seguintes, o Rodrigo não ligou, nem mensagem, nada. Como se o Natal tivesse sido só mais um compromisso cumprido, e agora ele podia voltar a me ignorar em paz. Eu também não liguei. Pela primeira vez na vida, eu não corri atrás. Não mandei mensagem perguntando como ele estava. Não liguei para saber do meu neto. Fiquei quieto, executando o meu plano. No dia 2 de janeiro, eu fui até o cartório. Levei uns documentos. Conversei com a tabeliã. Assinei alguns papéis. Ela me olhou com aquela cara de quem não acredita no que está vendo, mas fez o trabalho dela. Eu paguei as taxas e saí de lá com tudo resolvido. Senti um alívio. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha feito alguma coisa por mim. Não para o meu filho. Não para agradar ninguém. Por mim. Dia 5 de janeiro, eu liguei para um amigo meu, o Joaquim. Ele tinha uma imobiliária. A gente se conhecia desde os tempos que eu fazia instalação elétrica nas casas que ele vendia. Joaquim, preciso de um favor. Quero vender minha casa. Ele ficou surpreso. Fernando, você tem certeza? Essa casa é sua vida. Tenho certeza. Quero vender rápido. Pelo valor de mercado. Pode anunciar. Joaquim não perguntou mais nada. Ele era discreto. Sabia que quando eu decidia alguma coisa, era porque tinha pensado bem. Em menos de uma semana, apareceu um interessado. Um casal jovem, com filho pequeno. Fizeram uma proposta boa. Eu aceitei na hora. Assinamos o contrato. A casa seria deles até o fim de janeiro. Eu tinha menos de um mês para sair dali. Foi nessa época que eu comecei a arrumar minhas coisas. Não tinha muito. Roupas, alguns móveis velhos, caixas com fotos antigas. Fui separando o que era importante. O resto, doei. Dei para vizinhos, para a igreja, para quem quisesse. Quanto menos peso, melhor. Eu estava começando uma vida nova. E vida nova não carrega a tralha do passado. No dia 10 de janeiro, o dinheiro da venda da casa caiu na minha conta. 320 mil reais. Não era muito para quem tem dinheiro de verdade. Mas para mim era liberdade. Era dignidade. Era a chance de fazer o que eu quisesse sem depender de ninguém. Sem ter que aturar desfeita de filho ingrato. Eu não contei nada para o Rodrigo. Não avisei que tinha vendido a casa. Não avisei nada. Ele ia descobrir. Mas do jeito dele. Na hora certa. E quando descobrisse, ia entender que o pai dele não era aquele velho bobo que ele achava que eu era. Dia 15 de janeiro, eu estava terminando de embalar as últimas caixas quando o telefone tocou. Era o Rodrigo. Olhei para o nome dele na tela e deixei tocar 3 vezes antes de atender. Alô? Oi, pai, tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa. Fazia exatamente 21 dias desde o Natal. Mas quem estava contando, né? Tudo bem, filho. E você? Tudo ótimo. Olha, liguei para te convidar para almoçar aqui em casa domingo. A Marcela vai fazer uma feijoada. Vai ser legal. Eu fiquei em silêncio por uns segundos, pensando se aceitava ou não. Mas aí pensei, por que não? Talvez fosse a última vez que eu ia ver a casa dele.
A última vez que eu ia sentar na mesma mesa que ele. Tá bom. Que horas? 12:00. Te mando o endereço. Ah, esquece, você já sabe. Sei, sim. Até domingo, então. Desliguei. Fiquei olhando pro telefone na mão. Senti uma coisa estranha. Não era raiva. Não era mágoa. Era mais tipo uma despedida antecipada. Como quando você olha para uma pessoa e sabe que aquele ciclo já acabou. Que não tem mais volta. Que o que tinha que ser dito nunca vai ser dito. Porque nenhum dos dois tem coragem ou interesse de verdade. Domingo chegou. Vesti uma calça jeans, uma camisa simples. Não fiz questão de me arrumar muito. Chamei um Uber e fui. Quando cheguei, a Marcela abriu a porta. Oi, seu Fernando. Entre. Ela estava sorridente, mas era aquele sorriso de quem recebe visita por educação, não por vontade. Entrei. O Pedrinho, meu neto, estava na sala brincando com os carrinhos. Eu me abaixei na altura dele. Oi, Pedrinho. Lembra do vovô? Ele me olhou meio desconfiado e saiu correndo. Não me conhecia. Não tinha convivência. Para ele, eu era só um estranho. O Rodrigo apareceu vindo da cozinha. Oi, pai. Senta aí, a feijoada já está quase pronta. Sentei no sofá. Ele ficou em pé, mexendo no celular. Licença, pai. Só vou responder um e-mail rápido aqui. Fiquei ali sozinho na sala, ouvindo o barulho da panela na cozinha e o Pedrinho gritando no quarto. Pensei, o que eu tô fazendo aqui? Mas fiquei. Porque tinha que ficar. Porque era o último domingo. A feijoada foi servida. Sentamos os três. Eu, Rodrigo e Marcela. O Pedrinho comeu no quartinho dele, vendo desenho. Durante o almoço, a conversa foi vazia. Como estão as coisas, pai? Tranquilo. Tá fazendo alguma consultoria? De vez em quando. Que bom. Silêncio. Garfadas. Mais silêncio. A Marcela tentou puxar assunto sobre um programa de televisão. Eu fingi que estava interessado, mas minha cabeça estava longe. Depois do almoço, o Rodrigo foi pro escritório dele resolver não sei o quê. Eu fiquei na sala com a Marcela. Ela ofereceu café. Aceitei. A gente sentou e ela começou a falar sobre a reforma que eles estavam planejando fazer na casa. Eu ouvia, acenava com a cabeça, mas não estava prestando atenção. Até que ela soltou uma frase que me chamou a atenção. O pai do Rodrigo, o seu Augusto, tá adorando a chácara que ganhamos. Ele já tá planejando se mudar para lá definitivamente no meio do ano. Ganhamos, ela disse, ganhamos. Como se ela e o Rodrigo tivessem dado a casa juntos. Como se fosse uma decisão dos dois. Como se fosse amor de verdade e não o Rodrigo querendo se mostrar pro sogro. Eu só balancei a cabeça. Que bom, ele deve estar feliz mesmo. Tá, e o Rodrigo também. Ele admira muito o pai. Sempre quis fazer alguma coisa especial para ele. Admiração. Essa era a palavra. O Rodrigo admirava o sogro, o empresário, o homem bem-sucedido, o cara que construiu um império. E eu era só o velho que apertou o parafuso a vida inteira. O cara que veio de 3 corações e nunca virou ninguém importante. Não tinha império, não tinha sobrenome, não tinha nada que valesse admiração. Fiquei mais uns 20 minutos e despedi. Vou indo, filha. Obrigado pelo almoço. Já vai, seu Fernando? Já. Tenho umas coisas para resolver. O Rodrigo nem saiu do escritório para se despedir. Gritou de lá. Tchau, pai. A gente se fala. A gente se fala. Essa frase que não significa nada. Que é só um jeito educado de dizer que não vai ligar tão cedo. Voltei para casa de Uber. No caminho, fiquei olhando pela janela. As ruas de Belo Horizonte passando. As pessoas andando na calçada. Cada uma com sua vida, seus problemas, suas dores. E eu ali, com 62 anos, descobrindo que meu filho não me amava. Ou pelo menos não me amava do jeito que eu amava ele. E tudo bem, eu ia sobreviver. Sempre sobrevivi. Quando cheguei em casa, sentei na varanda. Acendi um cigarro. Eu não fumava fazia anos, mas tinha comprado um maço naquela semana. Só para sentir alguma coisa, só para quebrar a rotina. Fiquei ali fumando, pensando no que ia acontecer nos próximos dias. O Rodrigo ainda não sabia de nada. Não sabia que eu tinha vendido a casa. Não sabia que eu tinha outros planos. E não ia saber. Pelo menos não por mim. No dia 20 de janeiro, eu dei a última passada no cartório. Assinei a escritura definitiva da casa. Entreguei as chaves para o novo dono. Um rapaz simpático, com a esposa grávida. Eles estavam felizes, animados.
Igual eu fiquei quando comprei aquela casa há mais de 30 anos. Desejei sorte para eles e fui embora com minhas malas. Eu tinha alugado um apartamento pequeno, um kitnet num bairro mais afastado. Nada chique, mas era meu. Ninguém ia me tirar dali. Ninguém ia me fazer sentir que eu era um peso. Era pequeno, mas tinha tudo o que eu precisava. Uma cama, uma cozinha, um banheiro. O resto era luxo. Nos dias seguintes, fui me ajeitando no apartamento novo. Coloquei minhas roupas no armário, pendurei uma foto da Célia na parede, organizei a cozinha, comprei o básico no mercado. Fui me acostumando com o silêncio diferente, com a vista diferente, com a vida diferente. E sabe o que eu senti? Paz. Pela primeira vez em anos, eu senti paz. O Rodrigo ainda não tinha ligado. Já fazia quase 2 semanas desde o almoço. Mas eu também não liguei. Não tinha mais por que ligar. Não tinha mais por que correr atrás. Eu tinha feito minha parte a vida inteira. Agora era hora de viver para mim, de fazer as minhas escolhas, de ter a minha dignidade de volta. Foi no dia 8 de janeiro, uma terça-feira de tarde, que o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Senhor Fernando Almeida? Sim, sou eu. Aqui é da imobiliária JR. O senhor pediu para a gente entrar em contato quando tivesse novidade sobre o outro imóvel. Meu coração acelerou. Sim. E aí? Conseguimos. O proprietário aceitou a proposta. Podemos fechar negócio semana que vem. Desliguei o telefone com um sorriso no rosto. Tava tudo se encaixando. Tudo caminhando do jeito que eu planejei. Agora era só questão de tempo. Questão de esperar o momento certo. E quando o momento chegasse, o Rodrigo ia entender. Ia entender que subestimou o pai dele. E que isso tinha um preço. Dia 12 de fevereiro, assinei a escritura do segundo imóvel. Uma casa simples em Contagem, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. 2 quartos, sala, cozinha, quintal pequeno. Nada de luxo. Mas era uma casa boa, em bairro tranquilo, perto de escola, mercado, posto de saúde. Paguei 180 mil à vista. Dinheiro da venda da minha antiga casa. O restante eu guardei, para emergências, para viver, para ter liberdade. Mas eu não comprei aquela casa para mim. Eu comprei para outra pessoa. Alguém que merecia muito mais do que eu podia dar, mas que pelo menos ia ter um teto digno. Alguém que o Rodrigo nunca perguntou por ela. Nunca quis saber como ela estava. Nunca ligou. Nunca visitou. Nunca mandou nem R$1. A mãe dele, minha ex-sogra, a dona Irene. A Célia era a filha única. Quando ela morreu, a mãe dela ficou sozinha. A dona Irene morava num quartinho alugado na periferia. Vivia com uma aposentadoria mixuruca de salário mínimo. Tinha 81 anos. A saúde já não era das melhores. Problema de pressão, diabetes, vista cansada. Eu ia visitar ela de vez em quando. Levava comida, remédio. Conversava um pouco. Ela sempre perguntava do Rodrigo. E meu neto? Tá bem? Tá bem, dona Irene. Trabalhando muito. Eu mentia. Porque não tinha coragem de contar para ela que o neto que ela ajudou a criar tinha esquecido que ela existia. Quando eu decidi vender minha casa, a primeira coisa que pensei foi: vou dar uma condição melhor para a dona Irene. Ela merecia. Merecia porque foi uma mãe presente. Porque cuidou da Célia quando ela estava doente e eu precisava sair para trabalhar. Porque sempre foi gente boa, humilde, trabalhadora. E merecia porque eu ainda tinha um pingo de humanidade dentro de mim, coisa que meu filho tinha perdido. No dia 15 de fevereiro, fui até o quartinho onde ela morava. Bati na porta. Ela abriu, surpresa. Fernando, que surpresa boa! Entra, entra! O lugar era apertado. Um quarto com uma cama, um fogão de 2 bocas, uma mesinha, cheiro de mofo, umidade nas paredes. Aquilo me apertou o coração. Dona Irene, vim aqui te contar uma coisa. Ela sentou na cadeira, preocupada. Aconteceu alguma coisa? Não, nada de ruim. Pelo contrário, eu comprei uma casa. E essa casa é para a senhora. Ela me olhou sem entender. Como assim, Fernando? Comprei uma casa em Contagem, no nome da senhora. Escritura já está no cartório. A senhora não vai pagar aluguel nunca mais. Não vai morar nesse buraco nunca mais. A casa é sua. Os olhos dela encheram de lágrima. Ela levantou, veio até mim, segurou minhas mãos. Mas, Fernando, por quê? Você não precisa fazer isso.
Eu não preciso, mas eu quero. A senhora foi mãe da Célia. Foi avó do Rodrigo. Cuidou da gente quando a gente precisou. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Ela chorou. Chorou feito criança. Me abraçou apertado. E naquele momento, eu senti que tinha feito a coisa certa. Não importava se o Rodrigo ia gostar ou não. Não importava se ele ia entender ou não. Aquilo era entre mim e minha consciência. Ajudei a dona Irene a se mudar na semana seguinte. Não tinha muito para levar. Umas roupas, uns panos de prato, panelas velhas. O resto, eu comprei novo. Cama, geladeira, fogão, mesa. Nada caro, mas tudo digno. No dia que ela entrou na casa pela primeira vez, ela ficou parada na porta, olhando tudo, sem acreditar. É minha mesmo, Fernando? É sua, dona Irene. Para sempre. Voltei para o meu apartamento naquela noite com uma sensação boa no peito. Sensação de dever cumprido. De ter feito justiça. Não aquela justiça de tribunal, de processo, de papel assinado. Mas a justiça verdadeira. A que vem de dentro. A que a gente faz porque é certo. Não porque alguém mandou. O Rodrigo ainda não sabia de nada. Não sabia que eu tinha vendido minha casa. Não sabia que eu tinha comprado outra para a avó dele. Não sabia que o pai que ele tratou feito lixo ainda tinha dignidade. Mas ele ia saber. Em breve, ele ia saber. Foi no dia 20 de fevereiro que o telefone do Rodrigo tocou. Não fui eu que liguei. Foi a vizinha da minha antiga casa. A dona Marlene, uma senhora que morava na casa ao lado há mais de 20 anos. Ela tinha o número do Rodrigo porque uma vez, anos atrás, eu passei mal. E ela precisou ligar para ele. Ela me contou depois o que aconteceu. Ela estava varrendo a calçada quando viu o casal novo entrando na minha antiga casa com móveis. Estranhou. Foi até lá perguntar. Desculpa, vocês compraram a casa do seu Fernando? Sim, compramos faz um mês. A dona Marlene ficou sem entender nada. Voltou para a casa dela e ligou para o Rodrigo. Alô, Rodrigo? Oi, dona Marlene. Tudo bem? Tudo. Olha, desculpa incomodar, mas tem um casal mudando para a casa do seu pai. Eles falaram que compraram. O senhor sabe disso? Silêncio do outro lado. Depois, a voz do Rodrigo, alterada. Como assim compraram? Deve ser engano. Não é engano, não. Eles estão com um caminhão de mudança e tudo. E seu pai não está mais morando aí faz umas semanas. O Rodrigo desligou sem se despedir. A dona Marlene ficou ali, segurando o telefone, sem entender nada. 5 minutos depois, meu telefone tocou. Era o Rodrigo. Eu olhei para o nome dele na tela. Respirei fundo. E atendi. Alô, pai, o senhor vendeu a casa? A voz dele estava nervosa, quase gritando. Vendi. Como assim vendeu? Por que o senhor não me avisou? Não achei que precisava avisar. É minha casa. Eu faço o que eu quero com ela. Mas pai, aquela casa era da família. Era onde eu cresci. O senhor não pode simplesmente vender sem falar nada. Eu senti uma raiva subindo. Uma raiva que eu vinha segurando fazia semanas. Casa da família? Engraçado, Rodrigo. Você não pisava naquela casa fazia meses. Não perguntava se eu estava bem. Não ligava. Mas agora que eu vendi, virou casa da família. Silêncio do outro lado. Eu continuei. Sabe o que é mais engraçado? Você deu uma casa de $500 mil para o seu sogro. Mas a casa onde você cresceu, onde sua mãe morreu, essa não valia nada, né? Valia um relógio de R$ 50. Um relógio falsificado. Pai, não é isso. É isso sim, Rodrigo. E sabe para quem eu dei parte do dinheiro da casa? Para sua avó, a dona Irene. Comprei uma casa para ela, no nome dela, porque ela merece. Porque ela sempre esteve presente. Diferente de você. Eu desliguei. Desliguei na cara dele. Pela primeira vez na vida, fui eu quem desliguei primeiro. Fiquei ali parado, segurando o telefone, com o coração acelerado. Mas não me arrependi. Nem um pouco. O telefone tocou de novo. Era o Rodrigo. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou mais 3 vezes seguidas. Eu ignorei todas. Não tinha mais nada para falar com ele. Pelo menos não naquele momento. Ele precisava digerir o que tinha acabado de descobrir. Precisava entender que o pai dele não era aquele velhinho bobo que ele achava que podia ignorar para sempre. Fui até a cozinha, fiz um café, sentei na mesinha do apartamento e fiquei olhando pela janela. O céu estava nublado, ameaçando chuva. Pensei na Célia, no que ela diria se tivesse viva, se ia concordar comigo ou se ia me chamar de louco.
Mas no fundo, eu sabia. Ela ia entender. Ela sempre entendeu quando eu precisava tomar decisões difíceis. Sempre me apoiou quando ninguém mais apoiava. A noite caiu e o telefone não parou de tocar. Rodrigo, Marcela, até um número desconhecido que eu imaginei ser de alguém da família dela. Eu não atendi nenhum. Deitei cedo, mas não consegui dormir direito. Não por arrependimento, por ansiedade. Porque eu sabia que aquilo era só o começo. O Rodrigo não ia deixar barato. Ele ia tentar reverter a situação. Ia tentar me convencer de que eu estava errado. Mas eu não estava. E ele ia descobrir isso do jeito mais dolorido possível. No dia seguinte, acordei com várias mensagens no celular. A maioria era do Rodrigo. Pai, a gente precisa conversar. Pai, não faz isso. Vamos resolver. Pai, pelo menos me atende. Eu li todas, mas não respondi nenhuma. Tomei café, arrumei o apartamento, saí para caminhar. Fazia tempo que eu não sentia aquela sensação de liberdade, de estar no controle da minha própria vida. Quando voltei da caminhada, tinha uma mensagem de áudio do Rodrigo. Hesitei, mas resolvi ouvir. Pai, olha, eu sei que você está chateado. Eu entendo. Mas vender a casa sem avisar ninguém? Dar dinheiro para avó sem me falar? Isso não é certo, pai. A gente é família. Essas coisas a gente decide junto. Me liga, por favor. Vamos conversar como adultos. Conversar como adultos. Essa foi boa. Ele queria conversar como adultos agora. Depois de me tratar feito criança o Natal inteiro, depois de me dar um presente vagabundo enquanto bancava a mansão pro sogro, agora ele queria diálogo. Agora eu era importante o suficiente para merecer uma conversa. Mas eu não liguei. Não naquele dia. Nem no outro. Deixei ele na agonia. Deixei ele sentir o que eu senti todos aqueles meses que ele me ignorou. Todos aqueles telefonemas que ele não atendeu. Todas aquelas visitas que ele cancelou. Agora era ele quem estava do outro lado. E dói, né, filho? Dói quando a gente é ignorado por quem a gente ama. No terceiro dia, ele apareceu na porta do meu apartamento. Não sei como descobriu o endereço. Provavelmente ligou para algum conhecido, investigou, perguntou por aí. Quando ouvi a campainha e olhei pelo olho mágico, era ele, de terno, vindo direto do trabalho provavelmente. Fiquei parado ali, decidindo se abria ou não. Respirei fundo. Abri. Oi, pai. Oi, Rodrigo. Ele olhou para o apartamento pequeno, para o corredor apertado, com aquela cara de quem não acredita no que está vendo. É aqui que o senhor está morando? É. Mas, pai, aquele apartamento enorme, aquela casa, e o senhor vem morar num lugar desses? Senti o sangue ferver. Entra logo. Ele entrou. Sentou no sofá velho que eu comprei num brechó. Olhou em volta com desprezo mal disfarçado. Eu não ofereci café. Não ofereci água. Sentei na cadeira em frente a ele e esperei. Pai, eu vim aqui porque a gente precisa conversar sério. Então fala. Ele suspirou. O senhor não pode fazer isso. Vender a casa da família, sumir, vir morar num lugar desses. Isso não é normal. Normal? E o que é normal, Rodrigo? Normal é dar uma casa de $500 mil pro sogro e um relógio falso pro pai? Ele fechou a cara. Eu sabia que o senhor ia usar isso. Olha, eu explico. O sogro fez muito por mim. Me deu emprego, me ajudou a crescer na carreira, me ensinou o negócio. Eu estava devolvendo o favor. E eu? Eu não fiz nada por você? Eu não trabalhei feito um cachorro para pagar sua escola, sua faculdade, seu primeiro carro, a festa do seu casamento que eu ajudei a bancar mesmo sem ter dinheiro sobrando? Isso não conta? Ele desviou o olhar. Conta, pai. Claro que conta. Mas o senhor é meu pai. É diferente. Diferente como, Rodrigo? Diferente porque pai não merece reconhecimento? Porque pai tem obrigação e pronto? Porque pai pode ser tratado como lixo e tem que aceitar quieto? A voz dele subiu um tom. Eu nunca tratei o senhor como lixo. Não? Então me diz, quando foi a última vez que você me ligou sem ser por obrigação? Quando foi a última vez que você apareceu na minha casa só para me ver? Quando foi a última vez que você perguntou se eu estava bem de verdade? Silêncio. Ele não tinha resposta. Porque a verdade dói. E a verdade era que ele tinha me abandonado fazia tempo. Tinha me deixado de lado. E só percebeu agora, quando eu fiz a mesma coisa com ele. Pai, eu estava ocupado. Trabalho, família, responsabilidades. E eu não tinha responsabilidades quando você era criança? Eu não estava ocupado quando trabalhava 60 horas por semana para botar comida na sua mesa?
Ele passou a mão no rosto cansado. O que o senhor quer, pai? Quer que eu me desculpe? Tá bem, me desculpa. Me desculpa por não ter sido o filho perfeito. Mas isso não justifica o senhor vender tudo, sumir, vir morar num buraco desses. Eu me levantei. Esse buraco aqui é meu, Rodrigo. É pequeno, é simples, mas é meu. E eu prefiro morar aqui com a minha dignidade do que naquela casa me sentindo um estorvo. Ninguém nunca disse que o senhor era um estorvo. Não precisava dizer. Eu senti. Cada vez que você cancelava um almoço. Cada vez que você desligava rápido porque estava ocupado. Cada vez que você fingia que estava prestando atenção, mas estava com a cabeça no celular. Eu senti, Rodrigo. E doeu. Ele ficou ali, sentado, olhando para o chão. Parecia um menino levando bronca. Mas não era um menino. Era um homem de 38 anos que tinha esquecido de onde veio. Que tinha vergonha do próprio pai. Que tinha escolhido o lado do dinheiro e esqueceu o lado do sangue. E a avó? Ele perguntou, ainda olhando para o chão. Por que o senhor deu uma casa para ela? Porque ela merece. Porque ela sempre foi presente. Porque quando sua mãe estava morrendo, ela estava lá. E você? Você mandava mensagem de vez em quando. Transferia dinheiro. Mas cadê você, Rodrigo? Cadê o filho que eu criei? Ele levantou nervoso. Eu não vim aqui para ouvir desaforo. Então vai embora. Ninguém te pediu para vir. Ele foi até a porta, parou, virou para mim. O senhor vai se arrepender disso, pai. Vai se arrepender de ter jogado tudo fora. Eu olhei nos olhos dele, firme, sem medo. A única coisa que eu me arrependo, Rodrigo, é de ter demorado tanto para fazer isso. Ele saiu batendo a porta. Eu fiquei ali, parado no meio da sala, ouvindo o barulho dos passos dele descendo a escada. E sabe o que eu senti? Alívio. Alívio de ter falado tudo, de ter colocado para fora o que estava entalado fazia anos. Doeu? Doeu muito, mas precisava doer. Porque às vezes a dor é o único jeito de acordar quem está dormindo. Depois que o Rodrigo saiu, fiquei o resto da noite remoendo a conversa. Não me arrependi do que falei. Cada palavra era verdade, mas doeu. Doeu porque ele era meu filho. O menino que eu peguei no colo quando nasceu. O garoto que eu ensinei a andar de bicicleta. O rapaz que eu abracei no dia da formatura. Como é que a gente chega num ponto desses? Como é que o amor vira indiferença? Dormi mal aquela noite. Acordei várias vezes olhando para o teto, pensando. De madrugada, levantei, fui até a gaveta onde eu guardava as fotos antigas. Peguei uma do Rodrigo pequenininho, com uns 5 anos, sentado no meu colo. Eu estava rindo na foto. Ele também. Éramos felizes. Ou pelo menos eu achava que éramos. Guardei a foto de volta e voltei para a cama. Não adiantava ficar revirando o passado. O que estava feito, estava feito. Nos dias seguintes, o Rodrigo não ligou. Não mandou mensagem. Nada. Imaginei que ele estava processando tudo, conversando com a Marcela, talvez até com o sogro dele, planejando os próximos passos. Porque homem de negócio é assim. Não age por impulso. Age com estratégia. E eu sabia que ele não ia deixar as coisas daquele jeito. No sábado, dia 3 de março, fui visitar a dona Irene. Ela estava na casa nova, toda animada, arrumando as cortinas que tinha comprado. Fernando, que bom que você veio. Olha só, comprei essas cortinas no centro. Ficaram bonitas, né? Ela estava radiante, feliz. E ver aquilo me encheu de uma satisfação que eu não sentia fazia tempo. Pelo menos uma pessoa nessa história tinha sido beneficiada. Tomamos café juntos. Ela fez um bolo de fubá, daqueles caseiros, com gostinho de infância. Enquanto comíamos, ela perguntou: E o Rodrigo? Sabe da casa? Sabe. E o que ele disse? Dei de ombros. Ficou bravo. Disse que eu não devia ter feito isso sem avisar. Ela ficou séria. Ele tem razão, Fernando. Você devia ter conversado com ele antes. Olhei para ela surpreso. A senhora acha mesmo? Acho. Ele é seu filho. Família é família. Por mais que ele tenha errado, você também está errando agora. 2 mágoas não fazem um acerto. Aquilo me pegou desprevenido. Eu esperava que ela fosse me apoiar, me dar razão. Mas ela tinha um ponto. Será que eu estava exagerando? Será que eu devia ter conversado antes? Mas aí eu lembrei do Natal, do relógio falso, do sorriso do Rodrigo quando entregou a casa para o sogro, da forma como ele me olhou, como se eu fosse insignificante. E a raiva voltou.
Dona Irene, com todo respeito, a senhora não estava lá no Natal. A senhora não viu o jeito que ele me tratou. Ela segurou minha mão. Eu sei, meu filho. Eu sei que doeu. Mas vingança não cura dor. Só multiplica ela. Saí de lá com a cabeça confusa. Será que eu estava sendo vingativo? Ou só estava fazendo justiça? A linha entre uma coisa e outra era tão fina que eu já não sabia mais de que lado eu estava. Voltei para o apartamento pensativo. Liguei a TV, mas não conseguia prestar atenção. A voz da Dona Irene ecoava na minha cabeça. 2 mágoas não fazem um acerto. Na segunda-feira, recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Atendi. Alô? Senhor Fernando, aqui é o Dr. Marcelo, advogado. Estou ligando a pedido do seu filho, Rodrigo Almeida. Meu coração acelerou. Advogado. Ele tinha chamado um advogado. Pois não. O senhor poderia comparecer ao escritório amanhã às 10 da manhã? Precisamos conversar sobre alguns assuntos de família. Que tipo de assuntos? Seria melhor conversarmos pessoalmente, senhor Fernando. O endereço é... Anotei o endereço. Desliguei o telefone com uma sensação ruim no estômago. O Rodrigo tinha chamado um advogado. Isso significava uma coisa. Ele não ia aceitar a situação. Ia tentar me forçar a reverter tudo. Ia tentar provar que eu estava senil, incapaz, não sei o quê. Mas eu estava lúcido, muito lúcido. E ia provar isso. Na terça de manhã me arrumei. Coloquei uma calça social, camisa, sapato. Peguei todos os documentos que eu tinha. Escritura da casa que vendi, comprovante da compra da casa da Dona Irene, extratos bancários, tudo. Chamei um Uber e fui para o escritório do advogado. Era num prédio comercial chique no centro. Subi até o 10º andar. A secretária me recebeu com um sorriso falso. Senhor Fernando, o Dr. Marcelo já está esperando. Entrei na sala. O advogado era um homem de uns 40 anos, terno caro, relógio de grife. O tipo de pessoa que o Rodrigo admirava. Senhor Fernando, senta, por favor. Sentei. Ele abriu uma pasta. Bem, o senhor sabe por que está aqui, né? Imagino. Seu filho me procurou preocupado com algumas decisões que o senhor tomou recentemente. Venda de imóvel, doação de patrimônio, decisões importantes que foram tomadas sem consulta à família. E daí? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele ergueu as sobrancelhas. E daí que isso levanta algumas questões legais, senhor Fernando. Principalmente se houver indícios de que o senhor não estava em pleno uso de suas faculdades mentais. Senti uma raiva subir. Tá me chamando de louco? Não, senhor. Mas é algo que precisamos avaliar. Afinal, o senhor vendeu uma casa, comprou outra para uma terceira pessoa, mudou de endereço sem avisar ninguém. Era minha casa, meu dinheiro. Eu faço o que eu quiser. Legalmente, sim. Mas moralmente, senhor Fernando, o senhor tem uma família, um filho, um neto. Essas decisões afetam todos. Coloquei os documentos em cima da mesa. Tá tudo aqui. Escritura, recibos, extratos. Tudo legal. Tudo assinado por mim, de livre e espontânea vontade. Tô lúcido. Não tô senil. Não tô sendo manipulado. Tomei minhas decisões sozinho. Ele folheou os documentos, leu rapidamente. Suspirou. Olha, senhor Fernando, vou ser sincero com o senhor. Seu filho tá muito chateado. Ele acha que o senhor fez isso para se vingar dele por causa do presente de Natal. Dei uma risada seca. E se foi? Qual o problema? O problema é que isso cria um precedente ruim. O senhor está usando seu patrimônio como arma emocional. Levantei da cadeira. Sabe qual é a diferença entre eu e meu filho, doutor? Eu usei meu dinheiro para ajudar quem precisava. Ele usou o dele para se exibir. Agora, se não tem mais nada para falar, eu vou embora. Ele tentou me segurar. Senhor Fernando, espera. Vamos tentar resolver isso de forma amigável. Não tem nada para resolver. Eu fiz o que tinha que fazer. Agora, se meu filho quer me processar, pode tentar. Mas ele não vai conseguir provar nada porque não tem nada para provar. Saí daquele escritório com a cabeça erguida. Mas por dentro, eu estava tremendo. Tremendo de raiva, de tristeza, de decepção. Meu filho tinha me levado num advogado, tinha tentado me desacreditar, tinha insinuado que eu estava louco. E tudo por quê? Porque eu tinha ousado fazer escolhas que não beneficiavam ele. No caminho de volta para casa, parei num bar, pedi uma cerveja. Fazia anos que eu não bebia no meio do dia, mas precisava de alguma coisa para acalmar os nervos. Fiquei ali sentado,
olhando para o copo gelado, pensando em como as coisas tinham chegado naquele ponto. Eu e meu filho, pai e filho, do amor ao ódio. Ou era do amor à indiferença? Porque o ódio pelo menos demonstra sentimento. A indiferença é o pior de tudo. Voltei para casa naquela tarde com a cabeça pesada. Não era só a cerveja. Era o peso de tudo. De descobrir que meu filho era capaz de me levar num advogado. De insinuar que eu estava senil. De tentar anular minhas decisões como se eu fosse uma criança. Sentei no sofá do apartamento e fiquei ali, quieto, olhando para a parede. Pensei em ligar para alguém, desabafar. Mas com quem? Meus amigos eram poucos. E os que restavam também eram velhos, com problemas próprios. O telefone tocou. Era um número desconhecido de novo. Pensei em não atender, mas atendi. Alô? Senhor Fernando. Aqui é da Clínica Bem Viver. Fizemos uns exames do senhor mês passado e precisamos remarcar um retorno. Eu tinha feito uns exames de rotina em janeiro, antes de vender a casa. Check-up básico. Tá tudo bem? Apareceu uma alteração pequena no exame de sangue. Nada grave, mas o doutor quer conversar com o senhor pessoalmente. Marcamos para sexta-feira. Desliguei o telefone com um aperto no peito. Alteração no exame. Será que era sério? Será que era o começo de alguma doença? Com 62 anos, qualquer coisa podia ser o início do fim, mas também podia ser nada. Tentei não pensar muito nisso. Tinha coisa demais na cabeça já. Na quinta-feira de manhã, recebi uma mensagem da Marcela. Seu Fernando, podemos conversar? Fiquei surpreso. Ela nunca tinha me chamado diretamente para conversar. Sempre era através do Rodrigo. Pode. O senhor pode vir aqui em casa amanhã de tarde? Só eu e o senhor. O Rodrigo vai estar trabalhando. Achei estranho, mas aceitei. Tá bom. Que horas? 3 da tarde. Sexta-feira chegou. De manhã fui na clínica. O médico, um senhor de uns 50 anos, me recebeu com um sorriso tranquilo. Senhor Fernando, senta aqui. Então apareceu uma alteração leve na glicemia. Nada alarmante. Mas o senhor está no limiar de uma pré-diabetes. Vamos precisar controlar a alimentação, fazer atividade física e repetir os exames daqui 3 meses. Senti um alívio. Não era nada grave. Ainda não. Doutor, diabetes mata? Ele sorriu. Não, se for bem controlada. O senhor tem uma vida inteira pela frente ainda. Uma vida inteira. Será? Com 62 anos, sozinho, brigado com um único filho, morando num apartamento apertado? Que vida era aquela? Mas agradeci, peguei os papéis e saí de lá. Fui direto para a casa do Rodrigo. Cheguei às 3 em ponto. A Marcela abriu a porta. Tava com uma roupa simples, sem maquiagem. Parecia cansada. Entre, seu Fernando. Fiz um café. Sentamos na sala. Ela serviu o café em silêncio. Eu esperei ela começar. Ela respirou fundo. Eu sei que o senhor deve estar muito chateado com tudo o que aconteceu. Chateado é um jeito leve de falar. Ela assentiu. Eu entendo. E vim falar com o senhor porque eu acho que o Rodrigo errou. Errou feio. Aquilo me pegou de surpresa. Você acha? Acho. Eu vi o presente que ele te deu no Natal. Eu falei para ele antes que aquilo era errado, que o senhor merecia algo melhor. Mas ele não me ouviu. Disse que você não ligava para essas coisas materiais, que era só um gesto simbólico. Simbólico. Repeti a palavra com amargura. É. E sobre a casa do meu pai, eu também achei exagerado. Mas o Rodrigo queria impressionar ele. Queria mostrar que era capaz. Sabe como é, né? Genro tentando provar valor. E eu? Eu não mereço que ele prove valor comigo? Ela desviou o olhar. Merece. Claro que merece. Mas o Rodrigo tem uma relação complicada com o senhor. Complicada como? Ela hesitou. Ele sempre achou que nunca foi bom o suficiente para os olhos do senhor. Que o senhor esperava mais dele. Que o senhor cobrava demais. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Cobrava demais? Eu só queria que ele estudasse, que fosse alguém na vida. Trabalhei feito um condenado para dar isso para ele. Eu sei. E ele sabe também. Mas sabe aquela coisa? Às vezes a gente sente pressão mesmo quando a outra pessoa não está pressionando de propósito. O Rodrigo cresceu com medo de decepcionar o senhor. E quando ele finalmente conseguiu ter sucesso, quis provar isso para o mundo todo, principalmente para o meu pai, que sempre duvidou dele. Fiquei ali, processando aquilo. Será que eu tinha cobrado demais?
Será que meu jeito de querer o melhor para o meu filho tinha virado um peso nas costas dele? Mas não. Não podia ser só isso. Marcela, mesmo que tudo isso seja verdade, isso não justifica ele me abandonar. Não justifica ele me tratar como se eu fosse invisível. Eu sei. E por isso eu tô aqui. Para pedir para o senhor dar uma chance para ele. Para vocês conversarem de verdade. Nós já conversamos. Ele veio aqui, gritou comigo e foi embora. Porque ele estava nervoso, assustado, com medo de perder o senhor. Eu ri sem humor. Perder? Ele já me perdeu faz tempo, Marcela. Eu que estava fingindo que não. Ela pegou a bolsa e tirou um envelope. Ele me pediu para te dar isso. Mas ficou com vergonha de vir pessoalmente. Peguei o envelope. Dentro tinha uma carta manuscrita. Abri e comecei a ler. Pai, eu sei que errei. Sei que te magoei. Sei que fui egoísta e insensível. Passei os últimos dias pensando em tudo que você disse. E você tem razão. Eu me afastei. Coloquei outras pessoas na frente de você. Esqueci de onde eu vim. Me perdoa. Me dá uma chance de consertar isso. Por favor. Seu filho, Rodrigo. Dobrei a carta e coloquei de volta no envelope. Fiquei olhando para ele, sentindo um nó na garganta. Parte de mim queria perdoar. Queria abraçar meu filho e dizer que estava tudo bem. Mas a outra parte, a parte ferida, a parte que tinha sido humilhada, não conseguia. Não ainda. Marcela, agradeço você ter vindo, mas eu preciso de tempo. Quanto tempo? Não sei. O tempo que for necessário. Ela se levantou, veio até mim, colocou a mão no meu ombro. O Pedrinho perguntou por você ontem. Disse que queria ver o vovô. Aquilo doeu. Doeu porque eu mal conhecia meu neto. Porque o Rodrigo nunca tinha me dado espaço para ser avô de verdade. Um dia eu vejo ele, mas não agora. Ela assentiu e me acompanhou até a porta. No caminho de volta para casa, fiquei pensando na carta, nas palavras do Rodrigo. Será que eram sinceras? Ou era só desespero? Medo de perder a imagem de filho perfeito que ele tinha construído. Cheguei em casa e guardei a carta numa gaveta. Não ia jogar fora, mas também não ia responder. Não ainda. Naquela noite, liguei a TV e caí num desses programas de auditório. Uma apresentadora entrevistava pessoas com histórias de família. Um pai que não via o filho há 10 anos. Uma mãe que tinha sido abandonada pelas filhas. Um avô que criou os netos sozinho. E eu ali, assistindo, vendo que eu não estava sozinho. Que tinha milhares de pessoas passando pela mesma dor. Mas isso não aliviava nada. Só tornava tudo mais triste. Porque significava que o mundo estava cheio de gente quebrada. Cheio de famílias destroçadas. Deitei pensando, será que ainda dá tempo de consertar? Ou tem coisa que quebra de um jeito que não cola mais? Passei o fim de semana inteiro sozinho. Não saí de casa. Não atendi ligação. Fiquei ali, no meu mundinho, tentando colocar a cabeça no lugar. A carta do Rodrigo ficou guardada na gaveta. Mas ela pesava. Pesava como se tivesse um tijolo dentro. Toda hora eu pensava nela. Nas palavras. No pedido de perdão. Mas perdoar era fácil? Não, não era. Segunda-feira de manhã, fui até um mercadinho perto de casa comprar umas coisas. Pão, café, arroz, feijão, o básico. Enquanto estava no caixa, uma senhora na fila atrás de mim me cutucou. Moço, desculpa, mas o senhor não é o Fernando, o eletricista? Me virei. Era a dona Joana, uma cliente antiga de quando eu ainda tinha a empresa. Dona Joana, quanto tempo? Ela sorriu. Nossa, faz anos mesmo. Como o senhor tá? Conversamos ali mesmo, no meio do mercado. Ela me contou que o marido tinha falecido, que morava sozinha agora, que os filhos tinham ido embora para São Paulo. A gente envelhece e fica sozinho, né, Fernando? É a vida. Aquilo me acertou em cheio. É a vida. Como se fosse normal. Como se fosse obrigação a gente terminar os dias abandonado pelos próprios filhos. Pois é, dona Joana, a vida ensina muito. Voltei para casa pensando naquilo, na solidão que vem com a velhice, na sensação de ser descartável, de ser um peso. Lembrei da Célia, de como ela me dizia que a gente tinha que aproveitar cada momento, porque a vida passa rápido. E passou mesmo. 62 anos. Parece que foi ontem que eu tinha 20, cheio de sonhos, achando que ia conquistar o mundo. E o que eu conquistei? Uma casa que vendi, um filho que me abandonou, um apartamento vazio. Na quarta-feira, recebi outra ligação. Dessa vez era da dona Irene. Fernando, tá tudo bem?
Faz tempo que você não aparece aqui. Tá tudo bem, dona Irene. Só tô meio atarefado. Atarefado com o quê, meu filho? Você é aposentado. Vem aqui tomar um café comigo. Fiz cocada. Não pude recusar. Fui. Quando cheguei na casa dela, tinha outra pessoa lá. Uma mulher de uns 50 anos. Simpática, com um sorriso caloroso. Fernando. Essa é a Vera. Ela é da igreja que eu frequento. Veio me ajudar com umas coisas aqui. Cumprimentei a Vera. Ela apertou minha mão com firmeza. Prazer, Fernando. A dona Irene fala muito do senhor. Sentamos os três na salinha tomando café e comendo cocada. A Vera era viúva também. Tinha perdido o marido fazia 3 anos. Trabalhava como professora numa escola municipal. Falava com uma calma que me deixou confortável. Não era daquelas pessoas que enchem o saco com perguntas invasivas. Só conversava naturalmente. Sobre a vida, sobre a cidade, sobre coisas simples. Eu não percebi, mas passei quase 2 horas ali, rindo, conversando, me sentindo vivo de novo. Quando fui embora, a dona Irene me acompanhou até o portão. Gostou da Vera? Gostei. Parece ser gente boa. Ela é sozinha, sabe? Não tem filhos. Os sobrinhos moram longe. É igualzinho a você. Entendi onde ela queria chegar. Dona Irene, a senhora está tentando me arrumar uma namorada? Ela deu risada. Não, só acho que vocês têm muito em comum. E solidão compartilhada é menos pesada. Voltei para casa pensando na Vera. Era bonita. Tinha uma energia boa. Mas eu estava pronto para começar alguma coisa nova? Estava pronto para abrir meu coração de novo? Não sabia. Mas também não descartei a ideia. Talvez. Um dia. Quem sabe? 2 dias depois, na sexta-feira, recebi uma ligação do Rodrigo. Hesitei, mas atendi. Alô? Pai, como o senhor tá? Tô bem. Silêncio. Ele respirou fundo. A Marcela disse que te entregou minha carta. Entregou. E... o senhor leu? Li. Mais silêncio. E aí? E aí o que, Rodrigo? O senhor me perdoa? Fiquei calado. Não sabia o que responder. Queria perdoar? Queria. Mas conseguia? Rodrigo, perdoar não é uma coisa que a gente faz da noite pro dia. Você me magoou. Muito. E não foi só o Natal. Foi anos de abandono. Anos de eu sentir que não importava mais pra você. Eu sei, pai. E eu tô tentando mudar isso. Juro que tô. Tentando como? Me ligando uma vez por semana? Vindo aqui de vez em quando com peso na consciência? Não é assim que funciona, filho. Então me diz como funciona. Me diz o que eu tenho que fazer para você me perdoar. A voz dele estava alterada, quase desesperada. E sabe o que eu senti? Nada. Nada além de um cansaço profundo. Rodrigo, eu não sei. Eu não sei o que você tem que fazer. Só sei que eu não consigo agora. Preciso de tempo. Preciso processar tudo isso. Quanto tempo, pai? 1 mês? 1 ano? 10 anos? Não sei. O tempo que for necessário. Desliguei. Desliguei antes que ele respondesse. Antes que eu fraquejasse. Antes que eu cedesse só para acabar com aquela dor. Sentei no sofá e senti as lágrimas virem. Pela primeira vez desde o Natal, eu chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de frustração. Chorei porque eu queria perdoar meu filho, mas não conseguia. Porque eu queria voltar atrás e ter minha família de novo, mas sabia que aquela família nunca tinha existido de verdade. Era uma ilusão, uma fantasia que eu tinha criado na minha cabeça. No sábado, acordei decidido. Decidi que não ia mais ficar esperando o Rodrigo mudar. Não ia mais ficar preso naquela dor. Ia viver minha vida, do jeito que eu quisesse. Fui até a casa da dona Irene. A Vera estava lá de novo. Fernando, que surpresa! Oi, Vera, dona Irene. Sentei com elas. Conversamos. E no final, antes de ir embora, eu fiz algo que não fazia anos. Convidei alguém para sair. Vera, você gostaria de almoçar comigo um dia desses? Ela sorriu. Um sorriso genuíno. Adoraria, Fernando. Marcamos para o domingo seguinte. Saí de lá com uma sensação estranha. Não era felicidade. Não ainda. Mas era algo parecido. Era esperança. Esperança de que talvez, só talvez, a vida ainda tivesse alguma coisa boa guardada para mim. Domingo chegou e eu estava nervoso. Nervoso como um garoto no primeiro encontro. Fazia mais de 5 anos que a Célia tinha morrido. E desde então, eu nunca tinha saído com ninguém. Nem passou pela minha cabeça. Mas ali estava eu, na frente do espelho, ajeitando a camisa, passando perfume,
tentando parecer apresentável. Senti uma culpa boba, como se tivesse traindo a memória da Célia. Mas no fundo eu sabia que ela não ia querer me ver assim, sozinho, murchando de solidão. Peguei a Vera na casa dela às 12:00. Fomos num restaurante simples, desses de comida caseira no bairro. Nada chique, nada pretensioso. Só eu, ela e uma conversa honesta. Ela me contou sobre o marido que tinha perdido. Um homem bom, trabalhador, que morreu de infarto aos 58. Foi rápido demais, sabe, Fernando? A gente não teve tempo nem de se despedir direito. Eu entendi aquela dor. Era diferente da minha com a Célia, que foi lenta e dolorosa, mas a perda era a mesma. Eu contei para ela sobre o Rodrigo, sobre o Natal, sobre tudo. Ela me ouviu em silêncio, sem me julgar, sem dar palpite. Só ouviu. E quando terminei, ela segurou minha mão por cima da mesa. Fernando, você fez o que achava certo. E não tem nada de errado nisso. Filho não é dono dos pais. A gente cria eles, mas a vida deles é deles, e a nossa é nossa. Aquilo me acalmou de um jeito que eu não esperava. Depois do almoço, caminhamos um pouco pela praça. Ela me contou que gostava de ler, que frequentava um clube de leitura na igreja, que adorava fazer bordado, coisas simples. Mas eu gostei. Gostei porque era real, sem máscaras, sem fingimento. Quando nos despedimos, ela me deu um abraço. Um abraço apertado, daqueles que a gente sente que a outra pessoa está realmente ali, presente. Obrigada pelo dia, Fernando. Fazia muito tempo que eu não me sentia tão bem. Eu que agradeço, Vera. Voltei para casa com um sentimento diferente no peito. Não era amor, não era paixão, era companheirismo. Era a sensação de que talvez eu não precisasse morrer sozinho, que talvez ainda houvesse espaço para construir alguma coisa nova, alguma coisa boa. Na segunda-feira, recebi uma ligação inesperada. Era do Joaquim, meu amigo da imobiliária. Fernando, preciso te contar uma coisa. Tem um cara querendo comprar aquela casa que você vendeu. Como assim? Ela já foi vendida. Eu sei, mas esse cara ofereceu pagar mais, muito mais. E o jovem casal que comprou está pensando em aceitar. Aquilo me deixou confuso. Joaquim, quem é esse cara? Ele hesitou. É o Rodrigo, seu filho. Senti o sangue gelar. O Rodrigo estava tentando comprar minha antiga casa de volta. Para quê? Para me obrigar a voltar? Para apagar o que eu tinha feito? Joaquim, deixa eu te falar uma coisa. Aquela casa não é mais minha. Eu vendi. Se o novo dono quer vender de novo, problema é dele. Mas eu não quero saber disso. Não quero nem ouvir falar. Entendido, Fernando. Só achei que você devia saber. Desliguei o telefone com a mão tremendo. O Rodrigo não estava tentando se redimir. Ele estava tentando controlar a situação, tentando reverter as coisas. Mas não ia conseguir. Eu não ia voltar para aquela casa. Não ia voltar para aquela vida. Não ia ser o velhinho bobo esperando as migalhas de atenção do filho bem-sucedido. Naquela tarde, saí para caminhar. Precisava clarear a cabeça. Fui até uma pracinha perto do apartamento. Sentei num banco debaixo de uma árvore e fiquei olhando as pessoas passando. Mães com filhos pequenos, casais de idosos de mãos dadas, adolescentes rindo alto, a vida acontecendo. E eu ali, no meio dela, mas ao mesmo tempo fora, como um fantasma observando. Foi aí que eu vi, do outro lado da praça, o Rodrigo. Ele estava parado, me olhando. Não sei quanto tempo ele estava ali. Nossos olhares se cruzaram. Ele deu um passo na minha direção. Eu me levantei. Fiquei ali, parado, esperando. Ele atravessou a praça devagar. Quando chegou perto, parou a uns 2 metros de distância. Oi, pai. Oi. Posso sentar? Dei de ombros. Ele sentou no banco ao meu lado. Ficamos ali, os dois, em silêncio, olhando para o nada. Até que ele falou. Eu tentei comprar a casa de volta. Eu sei. Você tá bravo? Não. Só decepcionado. Ele olhou para mim. Por quê? Porque você ainda não entendeu. Não é sobre a casa, Rodrigo. Nunca foi. Então é sobre o quê? É sobre respeito, sobre reconhecimento, sobre você ter esquecido quem eu sou, quem eu sempre fui. Ele baixou a cabeça. Eu não esqueci, pai. Esqueceu sim. Você olha para mim e vê o quê? Um velho, um eletricista aposentado, alguém sem importância. Mas sabe o que você não vê? Você não vê o homem que trabalhou 60 horas por semana para você nunca passar fome, que abriu mão dos próprios sonhos para realizar os seus.
que segurou a mão da sua mãe até o último segundo enquanto você estava ocupado demais para aparecer. Ele começou a chorar. Ali mesmo, no meio da praça, um homem de 38 anos, chorando feito criança. Eu sinto muito, pai. Eu sinto muito mesmo. Eu também sinto, filho. Sinto porque eu criei você esperando que você fosse diferente, esperando que você tivesse caráter. Mas você escolheu o caminho mais fácil. Escolheu o dinheiro, o status, a aprovação do sogro rico. E esqueceu de mim. Ele limpou o rosto com as mãos. O que eu faço agora? Me diz o que eu faço. Eu olhei para ele, para o meu filho, para o homem que ele tinha se tornado, e senti uma tristeza profunda. Você não faz nada, Rodrigo. Porque não tem nada que você possa fazer. Não agora. Talvez um dia, mas não agora. Me levantei e comecei a caminhar. Ele ficou ali, sentado, chorando. Não olhei para trás. Não podia olhar. Porque se olhasse, ia fraquejar, ia voltar, ia perdoar antes da hora certa. E não era hora ainda. Cheguei em casa e sentei no sofá. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Vera. Pode conversar? Ela respondeu em segundos. Claro. Quer que eu vá aí? Quero. Meia hora depois ela estava na minha porta. Entrou, viu minha cara e me abraçou. Não perguntou nada. Só abraçou. E eu deixei. Deixei ela me segurar. Deixei alguém cuidar de mim pela primeira vez em muito tempo. Capítulo 10. Passaram-se 3 meses desde aquele dia na praça. 3 meses que mudaram muita coisa na minha vida. A Vera virou presença constante. Não morávamos juntos, nada disso. Mas ela aparecia toda semana, a gente almoçava junto, conversava, ia ao cinema, caminhava na praça. Era uma companhia boa, leve, sem cobranças, sem expectativas. Só 2 velhos tentando não morrer de solidão. O Rodrigo tentou ligar algumas vezes nas primeiras semanas. Eu não atendi. Mandou mensagens. Não respondi. Até que ele parou. Parou de insistir. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. É engraçado como a gente se acostuma com a ausência das pessoas. Como a dor vai diminuindo até virar só uma pontada de vez em quando. Foi num sábado de manhã, dia 15 de junho, que tudo mudou de novo. Eu estava tomando café quando bateram na porta. Abri. Era a dona Irene, mas ela estava diferente. Pálida, nervosa. Fernando, preciso te contar uma coisa. Meu coração apertou. O que foi? É o Rodrigo. Ele sofreu um acidente. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Que tipo de acidente? Carro. Batida feia. Ele está internado no Hospital São Lucas. Estado grave. Fiquei parado ali, tentando processar. Meu filho. No hospital. Grave. Parte de mim queria correr, ir até lá, ver ele. Mas a outra parte, a parte ferida, hesitava. A Marcela ligou para mim desesperada, ela não tinha seu número novo. Pediu para você ir, Fernando. Peguei a carteira, o celular e saí correndo. Chamei um Uber. No caminho para o hospital, minha cabeça era um turbilhão. E se ele morresse? E se a última lembrança que ele tivesse de mim fosse aquela conversa na praça? Aquelas palavras duras? Eu me arrependia? Não sei. Não sabia de mais nada. Cheguei no hospital. Fui direto para a recepção. Fernando Almeida. Vim ver meu filho. Rodrigo Almeida. A moça checou o sistema. UTI, 3º andar. Mas o senhor só pode entrar no horário de visita. Daqui 2 horas. Meu filho está morrendo. E você quer que eu espere 2 horas? Minha voz saiu mais alta que eu queria. A segurança veio. Tive que sentar na sala de espera. A Marcela apareceu uns minutos depois. Os olhos inchados de tanto chorar. Seu Fernando, graças a Deus. Ela me abraçou. Como ele tá? Grave. Traumatismo craniano. Fratura na perna. Ainda não acordou. Sentamos juntos. Ela segurava minha mão, tremendo. Ele estava indo te procurar, sabia? Ia no seu apartamento. Foi quando um carro invadiu a preferencial e bateu do lado do motorista. Senti uma culpa enorme. Ele estava vindo me ver. E por minha causa, por causa da nossa briga, ele tinha sofrido aquele acidente. Não é sua culpa, seu Fernando. A Marcela disse como se lesse meus pensamentos. Foi um acidente, só isso. Mas não parecia só isso. Parecia uma punição. Um castigo divino por eu ter sido duro demais com meu próprio filho. Quando deu o horário de visita, entramos. Ele estava lá, deitado, cheio de tubos, aparelhos apitando, o rosto inchado, machucado. Parecia tão frágil.
tão pequeno. Nada daquele empresário bem-sucedido. Nada daquele homem que me tinha magoado. Era só meu filho, meu menino. Sentei ao lado da cama e segurei a mão dele. A mão estava fria. Rodrigo, sou eu, seu pai. Eu tô aqui. Minha voz saiu embargada. Você vai ficar bem, ouviu? Você tem que ficar bem. Porque a gente ainda tem muita coisa para conversar, muita coisa para resolver. E você não vai morrer antes disso. Não vai. Fiquei ali, segurando a mão dele, rezando para um Deus que eu já não sabia se acreditava. Passaram-se 2 dias. 2 dias de agonia, de entrar e sair da UTI, de esperar, de rezar, até que na manhã do 3º dia, ele acordou. Abriu os olhos devagar, olhou para o teto, depois para mim. Pai! A voz saiu fraca, rouca. Tô aqui, filho. Tô aqui. Ele tentou sorrir, mas doeu. Eu sabia que você ia vir. Claro que eu ia vir. Você é meu filho. Ele apertou minha mão. Me desculpa, pai. Por tudo. Senti as lágrimas descerem. Lágrimas que eu tinha segurado por meses. Eu também te peço desculpa, Rodrigo. Fui duro demais com você. Exagerei. Não, você estava certo. Eu precisava ouvir aquilo tudo. Precisava acordar. Ficamos ali, pai e filho, segurando as mãos um do outro, em silêncio. Um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. O Rodrigo se recuperou aos poucos. Ficou internado 2 semanas. Fiz questão de estar lá todos os dias. Conversamos muito, sobre tudo. Sobre a infância dele, sobre a Célia, sobre os erros que eu cometi como pai, sobre os erros que ele cometeu como filho. Foi doloroso, mas foi necessário, porque às vezes a gente precisa quebrar tudo para poder reconstruir do jeito certo. Quando ele teve alta, eu e a Marcela levamos ele para casa. Ele ainda estava fraco, mancando por causa da perna, mas estava vivo, e era isso que importava. Antes de eu ir embora, ele me chamou. Pai, espera. Fui até o quarto onde ele estava deitado. Quero te dar uma coisa. Ele estendeu uma caixinha. Eu abri. Dentro tinha um relógio. Mas não era qualquer relógio. Era um relógio antigo, bonito, de verdade. Esse era do vovô, do seu pai. A avó me deu antes de morrer. Eu guardei todos esses anos. Quero que você fique com ele. Peguei o relógio com as mãos tremendo. Era o relógio do meu pai. Um relógio que ele usava quando trabalhava na ferrovia, que eu achava que tinha sido perdido. Rodrigo, guarda ele, pai, para você lembrar de onde você veio e para eu lembrar de onde eu vim. Abracei meu filho. Abracei apertado. E pela primeira vez em muito tempo, senti que a gente era uma família de novo. Hoje, 6 meses depois daquele acidente, as coisas não tão perfeitas. Nem são. O Rodrigo ainda trabalha demais. Ainda tem aquele jeito meio distante às vezes. Mas ele liga, aparece, traz o Pedrinho para me ver. E eu aprendi a não cobrar tanto. Aprendi que filho adulto não é filho criança. Que eu não sou o centro do mundo dele. E tá tudo bem. A Vera continua na minha vida. Não como esposa, mas como companheira. A dona Irene tá bem na casa nova. O Rodrigo até ajudou ela a reformar o quintal. Fez uma hortinha para ela plantar. E eu tô vivendo. Aos 63 anos, finalmente aprendi que justiça não é vingança. Justiça é fazer o certo. E às vezes o certo dói. Dói muito. Mas no final, liberta. Se você está me ouvindo agora e está passando por alguma coisa parecida, deixa eu te dizer uma coisa. Não espera seu filho quase morrer para vocês se acertarem. Não deixa o orgulho, a mágoa, a raiva destruir o que ainda pode ser salvo. Mas também não aceita ser tratado como lixo. Porque dignidade não se negocia. Respeito não se implora. Comenta aí de onde você está nos ouvindo. Conta se já passou por algo parecido. E se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém. Porque alguém precisa ouvir isso hoje.